aqui, Jesus. Estamos aqui na casa do Senhor. Eu quero agradecer aos irmãos, a equipe de louvor, por esses momentos tão especiais na presença do nosso Deus. Os irmãos podem sentar? Amém? Estamos regozijados no Senhor pela palavra de oração, regozijados no Senhor pelo louvor, regozijados no Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E estamos durante este período de ensino estudando sobre a maravilhosa pessoa de Jesus Cristo, que pode até não ser crido por muitos, mas ignorado jamais. Ele marcou a história e ninguém pode dizer que não houve um homem de grande poder e sabedoria em Jerusalém ministrando a palavra. Ninguém pode negar isso, pode não crer, pode não aceitar, mas ignorar não pode. Amados queridos irmãos, existe uma realidade em nossas vidas, que Deus Ele nos criou para sermos conquistadores e também construtores. E nós, como seres humanos, nós construímos muitas coisas. E por consequência do pecado que o homem deu concessão, gerou então uma necessidade urgente de construir. Então nós precisamos construir, e falo aqui também de uma maneira figurada, em todas as áreas. Precisamos construir relacionamentos através de um matrimônio, construímos uma família, casamento, construímos na parte econômica, financeira, temos que construir os nossos meios de subsistência, enfim, vivemos as nossas vidas construindo. Verdade é que muitas pessoas ainda não constroem nada, e estes sofrem mais que os outros. Porque no final de tudo, irmãos, todos nós seremos responsabilizados por aquilo que construímos. Ou seja, também nos beneficiaremos daquilo que nós construímos. Mas a realidade é que, observando a sociedade, ao longo dos tempos, percebeu-se que os homens não tiveram capacidade de construir suas edificações de maneira sólida, de maneira que pudesse suportar as intempéries, as situações difíceis, o próprio tempo, o pecado e tudo mais. E o que nós vemos é uma sociedade que vem tentando ao longo do tempo construir, mas são casamentos destruídos, são famílias destruídas, são situações financeiras destruídas, são projetos que não vão à frente ou que são destruídos pelas diversas pressões que ocorrem diariamente. E percebeu-se isso, que o homem, ele não consegue construir, suas construções são frágeis. E Deus, percebendo isso, Ele, então, começa a oferecer ao homem um novo método de construção, uma nova maneira de construir, não é verdade? E eu gostaria de ler aqui em Isaías, no capítulo de número 28, versículo de número 16, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Ou seja, não fuja, não saia, porque eu edifiquei, eu coloquei uma pedra de esquina. E tem aqui a nossa engenheira, e aqui os nossos irmãos que entendem sobre esses aspectos de construção. E a pedra de esquina, vai me corrigindo e vai ajudando, é aquela pedra que fica justamente na esquina que vai dar sustentação. As construções antigas, elas possuíam essa característica, Acho que até hoje coloca-se uma coluna, não é isso? É coluna? Coloca-se uma coluna justamente nas esquinas, que vai dar sustentação, que vai dar amarração, algo desse tipo, tá? Não sou dessa área, mas as construções antigas tinham essas pedras de esquina e elas serviam para sustentar a casa. E quando se fala de pedra angular, justamente fala também daquelas construções, aquelas construções, aquelas pontezinhas que faziam aquelas entradas, redondas, e no meio era colocada uma pedra angular, cortada certinho numa proporção que
quando as outras pedras se unissem a ela, aquela construção não caía. Então, é justamente sobre isso que Deus ele está falando, né, de uma maneira figurada, mostrando que Jesus Cristo é a pedra de esquina. Jesus Cristo é a pedra de sustentação. Jesus Cristo é a pedra de alicerce. Ele é a pedra angular para os seus sonhos. Ele é a pedra de alicerce para as suas conquistas, para os seus projetos. E se nós colocarmos Jesus fora desse ingrediente, fora desta construção, fora desses materiais, a casa não subsistirá. Ela vai sucumbir. E é isso que nós estamos vendo aí na sociedade. É isso que nós estamos vendo aí nas construções que os homens, em suas muitas necessidades, eles constroem e fazem. Mas, para resistir às pressões destes dias, resistir ao pecado, resistir às tentações, resistir a todas as pressões que estão vindo sobre os homens na face da terra, somente uma casa edificada na rocha, somente uma casa cujo alicerce é Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém? Em Atos capítulo de número 4, no versículo de número 10, diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual, aleluia, devamos ser salvos. Este é Jesus Cristo, Senhor, que morreu e ressuscitou e vive eternamente. A Ele a glória, o louvor, a autoridade, aleluias. E aqui nós vemos, né, o apóstolo aqui declarando que aquele homem que havia sido curado, eles estavam indagando, quem curou, como curou? Um milagre só quem pode fazer é Jesus Cristo. E ele vai dizer, olha, você está vendo este homem são? Foi no nome daquele que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou. Sim, no nome dele este homem está de pé, e ele é a pedra de esquina, que vocês rejeitaram, mas ele, fora dele, não há salvação. Amém? E então agora nós vemos o projeto de Deus, o querer de Deus, o ensinamento de Deus através de Jesus Cristo, numa compreensão muito clara para nós, de que não podemos encontrar salvação em uma outra coisa, e também não podemos edificar os nossos sonhos, nossos projetos, nossos ideais, sem que Jesus Cristo seja o alicerce, sem que Ele seja a pedra angular, a pedra de esquina. Em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 6, diz assim: pelo que também nas Escrituras se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer, aleluia, não será confundido. Aleluias, glórias sejam dadas ao nome de Jesus. E assim para vós o que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. O que aqui o apóstolo, né, ele está falando? Primeiro, ele retoma a profecia do profeta Isaías no primeiro momento, e ele vai mostrar que Jesus Cristo foi ali o enviado de Deus, o ungido de Deus, e foi colocado como pedra de esquina. E todo aquele que crendo em Jesus Cristo não será confundido.
Mas para os rebeldes, para aqueles que não creem em Jesus Cristo, para aqueles que não conseguem compreender a interatividade de um homem que possui, operando simultaneamente, a divindade e a humanidade, aqueles que não conseguem entender isso, que não têm a humildade, que não têm a capacidade de observar, de crer nesta palavra, então para estes, esta mesma pedra que serve de sustentação, se tornaria uma pedra de tropeço e uma pedra de escândalo. Mas por que se tornaria uma pedra de tropeço e uma pedra de escândalo? Justamente por isso, que a limitação moral e espiritual do homem, não conseguindo compreender essa convivência da humanidade e da divindade de Cristo, faz com que o homem, então, ele comece a rejeitar a Jesus Cristo. E na sua falta de conhecimento, na sua falta de capacidade de entender isso, ele vai começar a falar coisas sobre Jesus Cristo, ou compreender Jesus Cristo de uma maneira material, de uma maneira carnal, de uma maneira meramente humana. E foi justamente esta situação que levou os judeus a rejeitar a Jesus Cristo. Eles não viam a Jesus Cristo como Filho de Deus. Até queriam percebê-lo como um profeta ou como algo do tipo, mas no final saiu realmente como um blasfemador. Por quê? Porque eles não conseguiam crer, não conseguiam se humilhar, não conseguiam abaixar a sua lógica, o seu entendimento, a sua arrogância, para poder receber a palavra de Deus com humildade e permitir então que ela pudesse abrir os seus olhos e compreender que ali estava o Filho de Deus. Vejamos aqui em Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13. Que nos diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Amém? Então veja, por não compreender, por não entender, por não se declinar diante de Jesus com humildade, porque muitas pessoas se posicionam diante da palavra com resistência, com o motivo de querer combatê-la, de não aceitá-la, até porque reconhecer a Jesus Cristo como Senhor implicará em renúncias, implicará em reconhecer o plano redentor, implicará em conhecer que somos pecadores e necessitados de uma redenção, de arrependimento, de quebrantamento. Então aquelas pessoas, os judeus, não conseguiam ver com os olhos espirituais, não conseguiam permitir que a palavra entrasse no seu coração. E então quando Jesus ele vai perguntar para os discípulos: o que dizem que eu sou? E muitos então disseram: um profeta, João Batista, é o Elias. Mas quando o Espírito Santo de Deus revela a Pedro, ele vai confessar aquilo que nós devemos confessar todos os dias nas nossas vidas, na nossa alma, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, que morreu, mas ressuscitou, e está vivo, cuida de todas as coisas e detém o controle de tudo, e um dia ele voltará, e a igreja que estiver obedecendo e guardando a sua palavra, viverá eternamente com ele. E enquanto estivermos aqui com este conhecimento, ele é a pedra de esquina da sua vida, dos seus sonhos, da sua família, dos seus objetivos, dos seus projetos. Ele é a pedra angular, a pedra que não deixará a edificação cair. Amém? Mas é o conhecimento.
é permitir que a palavra adentre aos corações e ouvir ela com humildade, sem resistência. Confrontar-se com ela, humilhar-se diante dela e permitir que ela venha nos esclarecer, nos trazer o conhecimento sobre quem é Jesus Cristo. Amém? E por isso, então, Jesus se tornou uma pedra também de escândalo, porque haveria o quê? Blasfêmias contra ele. As pessoas duvidariam e deixariam de crer nele. E por isso, então, ao mesmo tempo que ele é uma pedra de alicerce, ele também acaba sendo uma pedra de tropeço e de escândalo para aqueles que não creem. Observe o que está escrito em Mateus, capítulo número 11, no versículo de número 6. Mateus 11, versículo 6. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Amém? Jesus, ele entendia muito bem que haveria uma dificuldade enorme de olhar para um homem simples como ele, sem aparência, sem formosura, e compreender que ali também residia a divindade, residia o poder e a capacidade de oferecer-se para a redenção da humanidade. Então, por conta dessa dificuldade de compreensão, e claro, uma resistência do inimigo, uma resistência por conta do orgulho humano, muitos se escandalizariam. Diriam, mas este que come, chamaram ele de beberrão, de blasfemador, de Beelzebul, príncipe dos Beelzebus. Quem é esse homem? Quem é? Mas todos aqueles que creram em Jesus Cristo, lhes foram dado o poder de serem feitos filhos do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. E Deus havia anunciado, eu colocarei uma pedra preciosa em Sião, uma pedra de esquina, e vocês não vão precisar fugir, porque a casa nunca cairá, enquanto esta pedra preciosa for o alicerce. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E amada igreja, quando nós observamos Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo número 13, você vai ler em casa todo o texto, mas eu creio que muitos irmãos já conhecem esse texto. Jesus está falando sobre a parábola do semeador. Jesus começa a mostrar para aqueles homens que um semeador saiu a semear, e nós vamos observar que o semeador e a semente eram as mesmas. Não eram sementes diferentes, nem tinha semeador diferente. Jesus era o semeador, nós também somos semeadores. E a semente é uma só. Mas os ouvidos e os corações eram diferentes e tiveram reações diferentes com relação à palavra de Deus, com relação ao anúncio do Evangelho, com relação ao reino de Deus, com relação à revelação de Jesus Cristo. E nós vamos lembrando e percebemos que nós encontramos ouvidos e corações fechados, endurecidos, aqueles corações que estão ali presos às suas próprias ideias, à sua própria lógica. Não, eu que construo, eu que faço, minha vida particular não tem nada a ver com Jesus Cristo, não tem nada a ver com a igreja. Na igreja eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra. Então, esse tipo de coração são corações endurecidos, que ouvindo a palavra, ele se endurece, ele se enrijece, porque ele separa. E Jesus, então, ele vai mostrar que existiam esses corações endurecidos, com seus próprios conceitos, e que não são receptivos, acabam não sendo receptivos à palavra de Deus. Jesus também vai continuando na parábola, e nós lembramos que havia ouvidos e corações como um solo rochoso, que ouvem, a palavra, até ouvem, mas não produzem raízes profundas. Não há um verdadeiro comprometimento, a palavra vai, ele até ouve, mas ele não se entrega. Como foi cantado aqui, nós nos lançamos aos teus pés, Jesus. Tu és tudo que eu preciso para viver. É assim, é desse jeito. É o envolvimento, é o comprometimento com o reino, o comprometimento com a palavra. E Jesus mostrou que existiam
né, que existem esses corações, né, e aí a semente é lançada, ela não produz uma raiz profunda. Então, qualquer coisa vai fazer com que esta raiz morra, com que essa planta não vá à frente. E nós vemos também aqui o terceiro, né, que são os corações, né, como uma vereda silvestre, né, aquela área cheia de vegetações, né, mas também ali cheia de espinhos. E quando a semente cai nestes corações, nestes ouvidos, a mensagem entra por esses ouvidos, né, existe ali uma competição em torno da semente. Quem é que vai germinar? Eu ou você? Os espinhos ou a semente? Quem é que vai prevalecer? E este coração, na maioria das vezes, ele vai permitir que os espinhos lhe sufoquem e essa semente também não germinará. Mas nós também vimos o quarto, né? Aquele quarto ouvinte, aquele quarto coração, né, que está pronto para receber a palavra, que está pronto a ouvi-la com humildade, está pronto a ouvi-la e permitir que esta palavra lhe confronte, está pronto a ouvir e permitir que essa palavra produza todos os efeitos necessários para a sua vida. E Jesus vai falar que este terreno, este coração, este ouvinte é aquele que consegue produzir frutos. É aquele que consegue compreender esta relação de divindade e de humanidade de Cristo quando ele estava aqui na terra. São estes conseguiram entender que mesmo tu sendo homens, mesmo tu aqui junto conosco, mesmo não tendo aparência em formosura, mesmo sentindo as mesmas dores que eu sinto, mas as tuas palavras, o teu proceder, a tua moral, a tua ética, tuas palavras, teus gestos, tuas atitudes confirmam, tu és o Filho de Deus. Todos aqueles que conseguiram diminuir o seu ego, diminuir os seus conceitos e ouvir a palavra com o coração humilde e quebrantado, conseguiu perceber isso, entender Jesus Cristo, entender quem Ele é. E para estes, Jesus se torna uma pedra de esquina. Jesus se torna uma pedra angular. E todos aqueles que ouvem e guardam a palavra do Senhor têm Jesus Cristo como base dos seus sonhos, como base das suas vidas. E o que acontece, meus irmãos, é o que está escrito aqui no capítulo de número 7 de Mateus, no capítulo de número 20, capítulo 7, versículo 24. Aleluias. Oh, glória a Jesus. Aqueles que guardam a palavra do Senhor. Aleluia. 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Amém? Esta é a realidade. Quando nós vemos essa parábola do semeador, se nós considerarmos as proporções, nós vamos perceber que 3/4 das pessoas na parábola conseguiram entender, 75% conseguiram guardar, não conseguiram guardar a palavra.
não conseguiram ouvir e permitir que a palavra gerasse os frutos em seu coração. Apenas 1/4 ou 25%, né, aqui das pessoas guardaram a palavra, entenderam quem é Jesus Cristo. E nós estamos ministrando durante todos esses cultos de ensino sobre Jesus Cristo. E a pergunta é: você conhece Jesus Cristo ao qual você serve? Você conhece Jesus Cristo no momento dos vendavais, nos momentos dos ventos, nos momentos dos rios que batem com ímpeto contra os seus sonhos, contra a sua casa? Pois nesta noite fica esta palavra no seu coração. Aqueles que guardam a palavra do Senhor, aqueles que permitem a palavra entrar no seu coração, e que vivem as suas vidas em busca de conhecer e de se aproximar de Jesus Cristo, obedecendo a sua palavra. Aqueles que edificam a sua casa em Jesus Cristo, certamente, Ele é a pedra de esquina na tua vida. Jovem, adolescente, você precisa construir. Nós vivemos em construções. Senhores também, senhoras, vivemos construindo o tempo todo. Não construa no seu conceito. Não construa através das suas ideias. Não aparte, não deixe Jesus fora da tua construção, dos teus projetos, dos teus sonhos. Mas conheça Jesus Cristo em profundidade. E Ele te convida nesta noite a mergulhar nas águas do Espírito e realmente se render aos seus pés, como foi louvado, reconhecendo que Ele é tudo o que nós precisamos. Quando assim você fizer, e cada vez mais se aproximar conhecendo quem Ele é, todos os teus planos, todos os teus projetos, todos os teus ideais, alinhados ao reino de Deus, terá como rocha firme o Senhor. E não haverá ventos, porque os ventos virão, os rios virão. São palavras, são coisas figuradas que nós falamos. Os rios, as chuvas, o vento, todos eles virão. São situações adversas que virão e têm vindo sobre nós. Mas aqueles que estiverem a sua casa alicerçada na rocha, guardando a palavra, diz o Senhor nesta noite: esta casa não sucumbirá, esta casa não cairá, por mais que balance, por maior que seja a tempestade, por maior que seja o vento. Eu sou o Senhor que guardo, que sustento e que coloco o alicerce, diz o Senhor. Ele é o alicerce de quem guarda a palavra e que vive a palavra. Guarda isso no teu coração. Dias piores poderão vir, mas se a casa estiver edificada na rocha, se você conhecer quem é Jesus Cristo e todo o seu poder, e humildemente se inclinar diante dele, confrontando-se, arrependendo-se, quebrantado e declarando o senhorio dele em sua vida, Ele é a rocha firme nos teus sonhos, Ele é a rocha firme na tua casa, Ele é a rocha firme na tua família, Ele é a rocha firme nos teus projetos e nos teus sonhos. Jesus Cristo é a nossa pedra de esquina. Fica esta palavra no teu coração e nós estaremos nesta hora levantando para orar e agradecer a Deus por esses momentos preciosos na presença de Deus. Vocês compreenderam a palavra? Amém? Glória a Jesus Cristo. Está feito o serviço. Glória a Deus. É uma responsabilidade muito grande, mas nós oramos e nos colocamos na presença do Senhor, pedindo que o Espírito Santo nos direcione. E é isso que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Jesus fala à sua igreja: eu sou a pedra de esquina. Sem mim, nada podereis fazer. E o que for feito, virá o vento, virá a chuva, e grande será a queda. Mas se em mim for feito, se em mim foi edificado, aleluias, pode vir demônios, pode vir vendavais, pode vir ameaças,
O Senhor é o teu Deus contigo, que te guarda, que te fortalece, aleluias, que desfaz o mal. E a casa permanece de pé, porque Ele é o Senhor da casa. Ele é o alicerce da casa. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Antes de orar, lembra os irmãos, e nós teremos a nossa escola bíblica dominical, teremos a nossa consagração às 8 horas, não percam, não fiquem em casa, venham orar junto conosco, vamos orar juntos aqui, vamos buscar o Senhor às 8 horas, às 9 horas teremos a nossa escola bíblica dominical, o culto com a família, e também aviso que o pastor colocou a nossa consagração geral domingo pela manhã. Então vai ser aquela bênção assim completíssima. Nós estaremos aqui em consagração às 8 horas, já emendando com a consagração geral. Teremos a ministração da palavra e uma palavra maravilhosa com mais orações e consagração. Porque quando chegar a noite, sentaremos à mesa com o Senhor. E tudo isso nos preparará o ambiente para que esta casa, que é a tua vida, seja cheia da glória de Deus, aleluias, na nossa Santa Ceia às 18 horas. Então vamos juntos buscar ao Senhor. Meu Deus, eu te agradeço nesta noite por este lugar. Eu te agradeço pelas vidas dos meus irmãos, pelo seu empenho, Senhor. Ó Deus amado, pela sua disponibilidade em estar aqui, aqueles que não puderam estar, mas nos acompanham nas redes sociais. Ó Deus amado e querido, que a tua paz, que excede a todo entendimento, possa guardar as mentes e os corações em ti, Jesus Cristo. Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor, e em ti nós confiamos, Senhor. Ó Deus amado, que esta mensagem, ó Pai, que não é minha, Senhor, mas tua, possa adentrar os corações, Senhor. Ó Deus amado e querido, que as edificações tenham como pilar, tenham como base, tenham como pedra angular, tenham como pedra de esquina a tua presença, Senhor. Pois sabemos que aonde tu estás, ó Pai, o mal não prevalece. Aonde tu estás, ó Pai, aleluia, o impossível torna-se possível, e aquilo que não existe é chamado como se já existisse, pois o poder pertence a ti, Senhor. Ó Deus amado, que jovens, que adolescentes, Senhor, compreendam esta mensagem, ó Deus amado, e construam em ti, construam alicerçados em ti, Pai. Ó Deus amado, eu te agradeço, ó Pai, pela revelação da tua palavra, eu te agradeço pela presença do teu Espírito Santo neste lugar. Fica conosco, Senhor. Abençoa as nossas vidas, sustenta-nos em tuas mãos, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, e juntos dizemos: Deus abençoe a tua vida e a paz do Senhor Jesus.